Bem, passaremos então para a parte 2 da biofísica da função renal. A gente vai trabalhar um pouco hoje com o processo de reabsorção, de excreção e secreção de substâncias. Após a filtração, né, o que vai acontecer ali naquela região dos glomérulos, que a gente viu, né, detalhes na parte 1, esse filtrado ele percorre os túbulos renais, tanto o túbulo distal, o túbulo proximal, as alças de Henle, ascendente, descendente, ramo espesso, ramo fino, tá? Então os materiais ali eles são reabsorvidos, né? Quando você tem esses materiais sendo reabsorvidos, eles serão reabsorvidos, né, a partir dos capilares peritubulares e a partir desses capilares peritubulares eles alcançam novamente a veia cava renal, onde acabam caindo na circulação. Só que vão ter isso, né, corresponde a aproximadamente 99% do material. Então, grande parte do material que foi filtrado, ele acaba sendo reabsorvido e cai novamente na corrente sanguínea. Sendo que vai ter uma parte que ela não será reabsorvida e sim secretada ou excretada, tá? Esse material excretado e secretado é que vai compor o material na urina, tá? Então, a urina total, ela vai ser representada pela soma dos três processos renais básicos, que é o processo de filtração glomerular, o de reabsorção tubular e é o processo de secreção, tá? Então, toda vez que você quiser calcular intensidades, né, de substâncias que são excretadas na urina e que representam esse somatório, né, a gente utiliza essa equaçãozinha aqui, ó. Então, a excreção urinária ela vai ser dada pela filtração menos o processo de reabsorção mais o processo de secreção de substância, tá? Então, a reabsorção ela vai acontecer através de dois mecanismos, que é o de transporte ativo e de transporte passivo. Esses dois transportes vão ocorrer nas células tubulares, a passagem das substâncias através de cotransportadores ou através de gradientes de concentração, né, onde vai favorecer a passagem desses solutos de uma região para outra, de solventes, por transporte passivo e por ativo. Então, essas substâncias elas caem nas células peritubulares, né, no epitélio peritubular e acaba fluindo para a região do capilar peritubular também. E aí elas alcançam a corrente sanguínea. Como a gente tem transporte, né, tanto ativo como passivo, os gradientes de concentração são importantes para que isso ocorra, a gente já sabe disso, né? E a gente vai ter a substância passando por via paracelular ou por via intracelular. Eu acho que não se faz mais necessário, né, falar que transporte passivo vai ocorrer sem gasto de energia, ou seja, ele ocorre a favor do gradiente de concentração. Então, você tem uma substância aqui, ela vai na via paracelular ou via transcelular, e essa substância ela vai passar, por exemplo, por transporte passivo, por processo difusional, e quando ela passa aqui, né, por exemplo, a água ela passa por transporte passivo por osmose, tá? Ela entra e sai também por osmose ela acaba alcançando os capilares. Mas tem determinadas substâncias que, por exemplo, o sódio, ele pode passar por transporte passivo, mas para que ele possa alcançar, né, a região do capilar peritubular, ele vai precisar ir de uma bomba de sódio potássio ATPase que pega esse sódio dessa região, dos capilares tubulares e o transporte para o capilar peritubular, tá? Isso se faz aqui, por exemplo, por transporte ativo, porque ele vai pegar, né, vai quebrar uma molécula de ATP via enzima ATPase e quando ele degrada essa molécula, ele gera energia suficiente, libera fósforo, que é energia suficiente para remover esse sódio dessa região para a região seguinte. Eu chamo a atenção de vocês aqui para os diferentes tipos de células tubulares que vão estar ao longo de todo o nefro, tá? E aí essas células, uma vez, né, apresentadas nessas regiões, elas acabam contribuindo para um tipo específico de transporte. Se a gente for parar para pensar, quando a gente fala assim, transporte ativo, né? Transporte ativo, a gente tem a participação de bombas de sódio potássio ATPase, por exemplo, né? A gente vai ter as bombas de
de cálcio, as bombas de hidrogênio e potássio também são bombas que vão gastar energia. Então a gente tem vários transportadores, né, que vão ajudar nesse processo, na passagem desses solutos e desses solventes de um compartimento para outro. E a depender da região de onde essas células elas estejam, elas acabam diferenciando aquela região e dando uma função específica. Então, por exemplo, vão ter regiões onde você vai ter uma alta concentração de mitocôndrias, uma grande quantidade de mitocôndrias, e a gente sabe que mitocôndria é a molécula mestra para a produção de ATP. Então, se você tem ATP, você tem, obviamente, que você produzindo ATP, você vai ter outros elementos, mas que vão ser importantes e de essencial importância para que você possa, por exemplo, gerar as bombas de sódio e potássio ATPase. Então, aqui, por exemplo, em B, ó, você consegue ver que a gente tem a membrana apical, né, a membrana luminal, como é dito, né, e a membrana basolateral, e você tem as células do túbulo aqui proximal, que são extensamente amplificadas. A membrana apical, ela vai possuir determinadas invaginações, eu não sei se dá para vocês observarem e conseguirem enxergar aqui, mas essas invaginações, elas acabam sendo bem desenvolvidas, principalmente nessa região aqui da borda, ó, formando regiões como se fossem verdadeiras escovas. E essa borda, juntamente com essas escovas aqui, né, que é essa protuberância que faz como se fosse tipo as cerdas, né, que estão localizadas nessa região, faz com que tenha um aumento na área de superfície apical, tá? Isso faz com que você tenha esse segmento do nefro aqui, ele consiga reabsorver uma maior parte do fluido, né, do filtrado ali. E aí o fluido daquele filtrado acaba passando para a circulação por causa exatamente dessa característica dessas células, né? Outras regiões, né, principalmente nessa região aqui em específico, principalmente na A aqui, ó, você vai ter regiões que vão estar muito ricas de mitocôndrias, que vai favorecer um tipo de transporte específico, que é o transporte ativo, tá? Então, a depender da região de onde se encontram essas células, elas podem favorecer a absorção de um tipo de soluto e ela vai poder também eliminar a reabsorção desse material, não somente do soluto, como também do solvente, certo? Bom, então, a reabsorção no túbulo proximal, ela vai acontecer, né, e ela é responsável por 65% da reabsorção de sódio, da reabsorção de água e até mesmo de um percentual um pouco menor, mas acontece, da reabsorção de cloreto. Vale ressaltar que essa reabsorção acontece antes mesmo que o filtrado ele consiga alcançar a alça de N, certo? E que em situações fisiológicas, alterações fisiológicas, pode ocorrer uma alteração na reabsorção dessas substâncias. Então, no túbulo proximal, a gente tem uma reabsorção de cloreto, a gente tem a reabsorção de sódio, a gente tem a reabsorção de bicarbonato, de íons bicarbonato, de potássio, de água e de glicose de pequenos aminoácidos, tá? A gente vai ter a excreção de determinadas substâncias, como, por exemplo, prótons, íons hidrogênios, ácidos orgânicos e bases. Por a gente ter quantidades quase que semelhantes à do filtrado no túbulo proximal, esse meio, esse ambiente no túbulo proximal é uma concentração de isorosmótica, tá? Então é uma característica também que vale a pena. Bem, como nós tínhamos conversado quando a gente trabalhou com biofísica das membranas, né? O transporte ativo secundário, ele vai acontecer quando a gente tem a participação de duas ou mais substâncias que irão interagir com uma determinada proteína específica de membrana, tá? E aí essa molécula, que é essa proteína específica de membrana, que é uma molécula transportadora, elas vão transportar substâncias através dessa membrana, tá? Para isso, elas acabam utilizando a energia que foi gerada, obviamente, da hidrólise da molécula de ATP, e com isso ela acaba aproveitando essa hidrólise, essa energia, para poder transportar uma molécula de uma região para outra. Aí você está vendo aqui o sódio, ó, na luz tubular, você tem células epiteliais tubulares, e você tem a região do capilar peritubular,
E com isso você tem um transporte de sódio sendo realizado em 3 momentos diferentes, tá? Você vê que tem um gradiente de concentração, um gradiente, desculpa, eletroquímico que é gerado. Você vê que o meio extracelular é um meio carregado mais positivo do que o meio intracelular, né? Você tem menos 3 milivolts no meio extracelular e menos 70 milivolts, isso acaba gerando um gradiente, né, eletroquímico. E esse gradiente eletroquímico vai favorecer com que vai fazer, né, vai proporcionar a fusão do sódio. Você vai ter a difusão do sódio aqui através da nossa membrana luminal aqui, ó, tá vendo? E aí o sódio ele acaba passando para dentro da célula a favor, obviamente, do gradiente de concentração, né? A favor do seu gradiente eletroquímico, tá? E aí esse sódio, uma vez aqui dentro, ele ao ser transportado para a luz, né, do capilar peritubular, ele aí já não vai passar por a favor do gradiente de concentração, por transporte passivo, ele agora vai por transporte ativo. Para isso, eu tenho a hidrólise do meu ATP, e essa hidrólise do meu ATP vai fazer com que eu pegue 3 moléculas de sódio, jogue para fora, pegue 2 de potássio e coloque dentro. Então, veja que o transporte de sódio contribui para a entrada também do potássio, né, para dentro da célula. Outro detalhe aqui que é importante chamar a atenção, né, que tanto essa região aqui do líquido intersticial, é que tanto sódio como água, como alguns outros substâncias, elas acabam sendo reabsorvidas no líquido intersticial para a região dos capilares peritubulares por ultrafiltração, que é um processo passivo que é movido pelos gradientes de pressão hidrostática e colodosmótica. Então, o sódio ele acaba sendo passado por 3 processos: processo passivo, né, a favor do gradiente eletroquímico, processo ativo, né, a partir da bomba de sódio potássio ATPase, e por processo de ultrafiltração a partir das forças de Stalin, que vai promover uma diferença, né, das pressões hidrostáticas e coloidosmóticas, que fazem com que o sódio, a água e alguns outros solutos passem de uma região para outra a partir dessa região aqui, da região do interstício, tá bem? Vale ressaltar também que além do processo, né, de transporte ativo secundário, tá? Que eu citei para vocês, o da glicose, né, que é um dos mais importantes e mais relatados na literatura, a gente tem também o processo de transporte ativo da pinocitose, que é um mecanismo ativo para a reabsorção de proteínas. A região tubular ela vai sofrer invaginações, e essas invaginações acabam proporcionando a captura de moléculas de glicose, de proteínas, desculpa, e aí essas proteínas, então, elas são degradadas, geradas aminoácidos, esses aminoácidos acabam sendo reabsorvidos, muitas das vezes por aquele processo, né, acoplado aos cotransportadores de glicose e de sódio, tá? Então, você acaba tendo a reabsorção aí das proteínas a partir desse processo de pinocitose. E aqui eu trago para vocês um exemplo, que é a partir do transporte, né, a reabsorção ativa secundária, que vai ocorrer através da membrana tubular, e essa reabsorção que vai acontecer no túbulo proximal inicial, né, ocorre exatamente porque você tem o auxílio de proteínas cotransportadores de glicose, né? Em muitos momentos você vai ter os cotransportadores de glicose, chamados de SGLT1 e 2, que são os transportadores de sódio e glicose, ou seja, você utiliza a passagem do sódio e junto com ele a glicose, ela pega a carona e entra dentro da célula, ela sai de dentro da célula, e a gente também tem os transportadores de glicose, GLUT1 e GLUT2. Então, para o início total, desse processo, né, ele vai se dar no momento em que houver, na verdade, a necessidade de transporte de sódio juntamente com aminoácidos ou de glicose. Aí você tem aqui cotransportadores na borda do lúmen tubular. Esses cotransportadores, então, utilizam a bomba de sódio potássio ATPase para jogar o sódio para dentro, e a energia liberada vai fazer com que você tenha a glicose entrando dentro da célula, tá? Esse mecanismo de transporte
são um mecanismo bastante eficiente, porque eles acabam removendo toda a glicose e todo o aminoácido da luz do lúmen tubular, tá? Então a glicose começa a entrar dentro da célula a partir desse mecanismo. Após a entrada da glicose dentro da célula, tanto glicose como aminoácidos eles podem sair da célula via região basolateral, né? Essa região basolateral, por conter uma alta concentração de sódio e de glicose, ele acaba facilitando o transporte para o processo difusional também. Aí, os cotransportadores, tanto os cotransportadores GLUT1 e GLUT2, como transportadores de sódio, glicose 1 e 2, esses transportadores, eles vão ficar localizados nessa região aqui da borda, em escovas da região da luz tubular aqui, né? E eles acabam levando glicose para o citoplasma contra o gradiente de concentração. Esse processo vai favorecer com que cerca de 90% da glicose que foi filtrada seja reabsorvida por esses transportadores, principalmente os transportadores SGLT2, tá? Os transportadores de sódio e de glicose simultaneamente, tá? E é importante a gente entender que a glicose em si, né, ela vai ser reabsorvida, mas ela vai ter um percentual, tá? Então a gente vai ter um limite máximo, né, de reabsorção da glicose. Quando a gente ultrapassa esse limite, significa que esses cotransportadores estarão saturados, não existirá mais a possibilidade de podermos transportar a glicose a partir desses cotransportadores, e a glicose, então, ela acaba sendo liberada, excretada na urina, tá? E acaba sendo um indicador, né, de que a pessoa ela está com condições insuficiência de reabsorção e que a paciente ela encontra-se no processo, né, inicial agudo de uma diabetes, por exemplo. Só para deixar claro também para vocês, né, que como eu falei, a reabsorção ela vai acontecer nessa região aqui, na região do túbulo proximal, absorve glicose através desses transportadores de sódio e glicose. É um processo eletrogênico, né, apical, porque a bomba de sódio e potássio ela coloca 3 para dentro e 2 para fora, no caso sódio e potássio, com isso mantém o potencial de membrana, tá? E é facilitada nessa região basolateral, como eu expliquei para vocês. Bem, nós teremos aí transporte ativo secundário. No transporte ativo secundário, a gente vai ter proteínas transportadoras que vão estar na borda, né, da membrana basolateral e que acabam contribuindo com a reabsorção dessas substâncias. E um exemplo bem documentado, na verdade, desse processo é com a glicose, né? Vocês sabem que a glicose, a depuração dela é zero, mas ela é totalmente reabsorvida, tá? Só que vão existir condições onde quando você tiver, por exemplo, uma quantidade muito grande de glicose na corrente sanguínea, o que é que vai acontecer? Essa glicose, ela vai ser filtrada, só que parte dela será reabsorvida e parte dela será eliminada na urina. Quando que isso vai acontecer? Quando você tem aquelas proteínas transportadoras, a GLUT, a S-GLUT, né, que são proteínas transportadoras de sódio e glicose, ou proteínas transportadoras apenas de glicose, elas não conseguem mais, elas não têm mais canais abertos suficientes para poder transportar essa glicose de uma região para outra. E com isso, né, a gente chama esse mecanismo de transporte máximo de substância. Então, vai existir uma quantidade máxima de substâncias que deverão ser reabsorvidas, né, por transporte ativo secundário. Então, aqui essa figura, ela vem te mostrando exatamente isso. A concentração plasmática da glicose, que é dada em miligramas por a cada 100 ml, em relação à sua carga filtrada, sua reabsorção ou a sua excreção de glicose. Observe aqui que quando você toma como parâmetro, por exemplo, um indivíduo adulto, você observa que o transporte máximo da glicose, ela se encontra numa média de aproximadamente 375 miligramas por minuto. Enquanto que, quando você avalia a carga filtrada desse mesmo indivíduo, você observa que sua carga filtrada é de aproximadamente 125 miligramas por minuto, tá? A carga filtrada, não esqueça que ela é dada pela filtração glomerular vezes a concentração da glicose no plasma, tá?
Então, a concentração da glicose no plasma está dentro dos parâmetros de normalidade, aproximadamente 200, né, miligramas a cada 100 ml. Então, isso faz com que a glicose ela seja realmente reabsorvida. Agora, quando você começa, né, a consumir uma quantidade demasiada de glicose e os parâmetros eles ultrapassam esse percentual de 375 miligramas por minuto, a glicose que foi filtrada, né, em excesso, ela acaba não sendo reabsorvida e acaba passando para o plasma. Então, você tem uma carga de filtração, essa carga filtrada excede o valor, então o material acaba sendo eliminado, excretado na urina, como vocês conseguem ver aqui, ó. Acima de 375 você tem a excreção dessa substância, tá? A glicose plasmática de uma pessoa normal, gente, nunca ela se torna suficientemente alta a ponto de vir a causar, por exemplo, uma excreção de glicose na urina, mesmo após uma refeição. Isso só vai acontecer em situações patológicas em que o paciente, por exemplo, vai apresentar uma diabetes mellitus, tá? Uma diabetes mellitus, e essa diabetes mellitus, quando não controlada, você vai ter uma taxa, né, plasmática de glicose que vai acabar atingindo valores bastante elevados, e aí a carga é filtrada, obviamente, que uma vez excedente, ela acaba sendo eliminada na urina, né? Essa glicose acaba até sendo detectada. Geralmente é um dos primeiros sintomas que você consegue detectar quando você pede um exame de o sumário de urina, por exemplo, no seu paciente, e que você vai ver lá que está detectando glicose. Antes eles colocavam, eu acho que era glicose mesmo, não era presença de glicose na urina. E quando você observava, é, a, a presença de glicose na urina vai estar linkada a vários fatores, né? Então eles acabavam observando ali, vendo se realmente era glicose ou não, e aí partiam para o exame sorológico. Hoje em dia você já sabe, se detectar glicose na urina, você já parte para o exame sorológico para saber se o paciente realmente é diabético, se sua diabetes é mellitus ou não, mas o que importa é que quando você tem um excedente realmente de glicose, você acaba tendo uma taxa, né? É uma carga de filtração sendo liberada ali no processo excretório do paciente, tá? Então, aqui recapitulando, o transporte ativo secundário e passando um pouquinho pelo transporte ativo, né, primário no túbulo proximal, a gente sabe que vai requerer a participação de cotransportadores, tá? Bombas de sódio, potássio, ATPase. Vocês observaram que existe o transporte de glicose, que vai estar associado ao sódio, e que esse transporte de glicose através dos transportadores de glicose faz com que essa glicose ela entre dentro da célula e passe para o líquido intersticial, e que o excedente dessa glicose faz com que você não tenha um número de cotransportador suficiente, então o transporte máximo de substâncias que deveriam ser reabsorvidas não serão e acabam sendo eliminadas na urina. Como a gente pode ver aqui, a gente tem uma diferença de potencial de membrana, e essa diferença de potencial de membrana vai fazer com que eu tenha a absorção de mais substâncias, além da glicose, né? Outras moléculas também, como sódio, poderão ser associadas não somente à glicose, mas também como a outras substâncias, como, por exemplo, aminoácido. Esses aminoácidos vão ser reabsorvidos nessa região do túbulo proximal. Quando ele é reabsorvido nessa região por transporte ativo secundário, ele vai passar para dentro da célula e ele acaba saindo pela membrana basolateral para a região do intestino por difusão facilitada. Vale ser ressaltar também que o transporte ativo secundário, além desses cotransportadores que eu acabei de descrever para vocês, a gente tem também outros, né? Como aqueles que vão liberar o íon H+, os prótons, né? Os íons hidrogênios vão ser liberados, né? Vão ser excretados, na verdade, da célula. E ele vai ser excretado toda vez que eu tiver o transporte de sódio. Toda vez que eu tiver um transporte de sódio entrando na célula, um sódio entrando na célula, eu vou ter a excreção do íons H+. E essa excreção e esse transporte de sódio vai ser realizado por um cotransportador chamado de cotransportador de sódio e hidrogênio. Então, o H+ acaba sendo excretado
para a região exatamente por causa desse processo aqui. Esse H+, né, dentro da célula que foi liberada, ele é originado a partir do momento em que você tem a dissociação dele com um bicarbonato. A dissociação desse elemento, que foi formado a partir de um ácido carbônico, gerado a partir de uma enzima conhecida como anidrase carbônica, a enzima anidrase carbônica pode dissociar o ácido carbônico, gerando bicarbonato e íons de hidrogênio. E esse bicarbonato, juntamente com esse íons de hidrogênio, podem ser liberados acoplados com a bomba, a bomba de sódio e hidrogênio, né, que é uma bomba que funciona através do transporte ativo. Água e CO2, gerados também pela dissociação do ácido carbônico através da anidrase carbônica, podem contribuir, né, para com o balanço do equilíbrio ácido básico no indivíduo, né, no organismo, principalmente o balanço renal. E eu tenho entrada e saída de CO2. Esse CO2 provavelmente é proveniente do filtrado glomerular, né? Então, quando eu tenho CO2 e água associado, eu acabo tendo também ácido carbônico sendo gerado. Esse ácido carbônico sendo gerado é que vai também na luz tubular, vai formar bicarbonato, vai se associar a sódio, sódio entra, quando o sódio entra, elimina, excreta íons de hidrogênio. Íons de hidrogênio excretado pode se associar ao carbonato, formando ácido carbônico. O ácido carbônico pode se dissociar pela enzima anidrase carbônica, gerando CO2 e água. E isso vocês conseguem perceber aqui que é um ciclo, né, interminável regulatório do equilíbrio ácido básico, proporcionado pela filtração, pelo processo de reabsorção a nível dos túbulos proximais. Quando o filtrado ele atinge a cápsula de Bowman, tá? A sua osmolaridade ela é de aproximadamente 300 miliosmoles. À medida que vai ocorrendo, né, a reabsorção de solutos, como por exemplo glicose, aminoácidos, de sódio, de íons de hidrogênio, o túbulo proximal ele apresenta uma queda da sua osmolaridade. Então, a osmolaridade, que era de aproximadamente 300 miliosmoles, agora ela se encontra em 287 miliosmoles, tá? E essa queda da osmolaridade acaba gerando um gradiente para que ocorra a reabsorção passiva de água por osmose pela via paracelular. Por esse motivo, a reabsorção do túbulo proximal ela vai ser chamada de isotônica ou isosmótica, tá? E por que é dado esse nome, né? Porque a gente vai ter aí a reabsorção tanto do soluto quanto de solvente na mesma proporção. Então, o que acontece? Quando a gente tem a reabsorção, né, de soluto, principalmente a reabsorção de sódio, essa reabsorção do sódio ela acaba contribuindo para com um potencial eletronegativo, uma vez que o meu lume ele vai ficar muito mais eletronegativo quando ele for comparado com, por exemplo, com o interstício, tá? A reabsorção de água, ela também vai promover um aumento da reabsorção de cloreto, tá? Então, você vai ter aí uma diferença de potencial elétrico e essa diferença de concentração, ela vai gerar um gradiente elétrico que vai permitir a reabsorção passiva do cloreto pela via paracelular, certo? A reabsorção de água, ela também vai proporcionar um aumento da concentração de ureia, tá? E quando você tem aumento da concentração de ureia, você acaba possibilitando uma maior reabsorção de ureia de forma passiva no túbulo proximal. Bem, e essa imagem aqui, ela está nos mostrando o comprimento, o percentual do comprimento do túbulo, né, total, na verdade, do túbulo proximal em relação à concentração no líquido tubular do plasma. Observe que a gente tem valores, né, que se igualam a 1, valores abaixo de 1 e a valores acima de 1. O valor de 1, ela vai indicar a concentração de substâncias no líquido tubular,
igual àquela concentração que vai estar sendo apresentada no plasma. Valores abaixo de 1, como vocês podem ver aqui, 0,5, 0,2 até 0,01, esses valores acabam indicando que a substância ela pode ser reabsorvida muito mais rapidamente do que a água, enquanto que aqueles valores acima de 1 indica que a substância ela pode ser sim reabsorvida, só que em menor grau que a água, ou que ela é secretada nos túbulos em menor grau. Observe também que a gente tem aqui um fenômeno da osmolaridade, tá? Que é uma propriedade física importante. Então, você tem uma concentração de sódio aqui, ó, e você percebe que essa concentração de sódio, ela acaba se mantendo ao longo de toda a extensão do tubo. Isso vai acontecer porque você tem a reabsorção de sódio, só que a reabsorção de sódio, ela vai ocorrer na mesma proporção que a reabsorção de água, de solvente. Então, a permeabilidade da água, juntamente com a permeabilidade do sódio, faz com que você tenha uma concentração não inalterada nessa região aqui. Observe também que a gente vai ter certos solutos que vão ter um valor abaixo de 1, como por exemplo o bicarbonato, a glicose e o aminoácido. Esses solutos eles acabam sendo absorvidos bem mais rapidamente do que a água. E, portanto, as concentrações dele acabam diminuindo, tá? É uma característica também importante e que se perpetua ao longo do comprimento do túbulo proximal. Observe também que a gente vai ter outros solutos aqui, ó, que eles são bem menos permeáveis e não são reabsorvidos de forma tão ativamente quanto aqueles solutos orgânicos que têm valores abaixo de 1, tá? Então, substâncias como, por exemplo, a creatinina, a ureia, o cloreto, são substâncias que acabam aumentando a sua concentração ao longo do túbulo proximal, né? Você consegue observar que você tem uma concentração total de soluto que vai ser refletida pela osmolaridade e que acaba permanecendo praticamente a mesma ao longo de todo o longo túbulo proximal, tá? E isso vai se dar em função tanto da permeabilidade muito alta, né, a água nessa região. Então, você acaba tendo uma menor permeabilidade desses solutos e uma maior permeabilidade da água, e que vai proporcionar, então, a excreção dessas substâncias. Células do túbulo proximal, elas vão secretar também ânions e cátions orgânicos. Então, ânions e cátions orgânicos provenientes dos produtos finais do metabolismo que estão circulantes no plasma, ou aqueles produtos exógenos que foram liberados, por exemplo, através de fármacos. Essas substâncias elas serão filtradas. Uma vez filtradas, elas caem na luz do túbulo proximal e elas acabam sendo secretadas e eliminadas através do fluido tubular. Tá? A gente sabe que é necessário que ocorra essa manutenção, essa liberação, exatamente para que ocorra a depuração e eliminação dessas substâncias exógenas e endógenas provenientes de ânions e cátions da nossa corrente sanguínea. Então, como é que vai acontecer essa secreção? Essa secreção ocorre no momento em que os ânions orgânicos eles são capturados pela célula através da membrana basolateral. Nessa membrana basolateral, a gente vai ter, na verdade, a troca de moléculas, como, por exemplo, a molécula alfa-cetoglutarato pelo ânion orgânico. Essa troca dessa molécula ocorre por difusão facilitada e ela vai acontecer através de antitransportadores de ânion orgânicos T1, T2 e T3, tá? Um outro processo que vai ocorrer, né, na captura para que ocorra futuramente a secreção desses ânions é o mecanismo de Symporte, onde ocorre pelo transporte ativo primário. Você tem o ATP passando sódio para fora da molécula, potássio para dentro, e esse sódio, essa energia necessária, esse sódio ele pode passar também por mecanismo Symporte, acoplado ao ânion orgânico. Esse ânion orgânico, então, passa para a região do interstício. Quando esse ânion orgânico passa para a região do interstício, agora, então, ele será secretado. Ele vai ser secretado no fluido tubular para ser eliminado na urina, através de dois transportadores, né? O antitransportador de ânion orgânico T4, que aí ele vai pegar o alfa-cetoglutarato, vai jogar para o interstício, pegar o ânion orgânico e secretá-lo fora do interstício. E também a proteína
associada à resistência a multifármaco 2, que vai passar esse ânion orgânico para fora da célula. E quanto aos cátions orgânicos, a gente vai ter os endógenos e fármacos também, os exógenos, né, que vão representar os exógenos. Quanto aos endógenos, a gente tem a creatinina, a dopamina, a epinefrina e norepinefrina. E os fármacos, a gente tem a atropina, a isoprotenerol, a morfina, a gente tem a procalamida, várias substâncias também que vão ser secretadas na luz do túbulo proximal. Então, o mecanismo é muito semelhante com o anterior, só que aqui você tem mecanismos que vão mediar de transporte, que acabam mediando o transporte de cátions orgânicos, tá? No geral, você terá na membrana lateral aqui cotransportadores de cátion, que por difusão facilitada vai possibilitar a passagem desse elemento catiônico para dentro do túbulo proximal, e a partir desse momento aqui, ó, por difusão facilitada, ao cair na região do interstício, esse cátion orgânico ele vai ser secretado, né, por cotransportadores de cátion, né, o T4, ou então por proteínas específicas que são chamadas de fosfoglicoproteínas. Essas fosfoglicoproteínas acabam possibilitando a passagem desses cátions orgânicos para a região do fluido tubular. A reabsorção na alça de N vai acontecer em 3 regiões, tá? Que são denominadas de alça de N descendente, alça de N ascendente, sendo que na alça de N ascendente a gente tem um ramo fino e um ramo espesso, tá? Nessa região é uma região onde você tem membranas epiteliais finas. Essas membranas elas não apresentam bordas em formato de escova, elas têm pouca mitocôndria e por isso elas vão ter um nível mínimo de atividade metabólica. Na porção descendente do segmento fino, ela é muito mais permeável à água e moderadamente permeável à maioria dos outros solutos, incluindo a ureia, né, e também o sódio. Cerca de 20% de todo o material da água ela vai ser reabsorvida exatamente na alça de N. E quase tudo isso vai ocorrer na região do ramo descendente fino, tá? O componente ascendente, incluindo tanto a porção fina quanto a porção espessa, ela vai ser praticamente impermeável à água. E essa característica ela é importante para que nós tenhamos uma urina um pouco mais concentrada. Com a saída do cloreto, e por essa saída do cloreto ela superar a entrada do sódio, a gente vai ter um fluido tubular, né, um pouco mais diluído. E por a gente ter um fluido tubular um pouco mais diluído, à medida em que você se distancia da região da papila, esse fluido, né, esse líquido tubular diluído, ele vai ser acompanhado com a queda da osmolaridade na região do interstício. E é por isso que essa região do interstício ela acaba sendo denominada, né, como segmento diluidor. Então, a alça de N ela acaba sendo importante, principalmente a região de alça de N fina, porque vai ser nela que serão reabsorvidos aproximadamente 20% de água pelo processo de osmose, tá? E esse processo ele vai estar acoplado principalmente ao processo de reabsorção do sódio. Bem, a reabsorção na alça de N ascendente espessa, ela se dá em um ambiente que é denominado um ambiente hiperosmótico, porque esse segmento aqui, que é o segmento ascendente espesso da alça de N, ele é um segmento diluidor, tá? A gente já sabe que é um segmento diluidor porque a gente tem a reabsorção de bastante substâncias, como vocês podem ver aqui, sódio, cloreto, potássio, cálcio, íons bicarbonato e magnésio. Entretanto, esse segmento aqui, ele acaba sendo impermeável à água, tá? Nesse mesmo segmento, nessa mesma região hiperosmótica, nesse segmento diluidor, a gente vai ter também a secreção de íons H+.
Observe que a gente vai ter diferentes tipos de transporte nas membranas, né, do túbulo da alça de N ascendente espessa, e esses diferentes tipos de transporte é que irão proporcionar a entrada dessas substâncias na membrana luminal e que, consequentemente, acabam caindo no líquido intersticial renal. Para que ocorra a reabsorção dessas substâncias e secreção de outras, a gente vai ter a participação de vários cotransportadores, que vão participar da passagem de substâncias durante o transporte ativo secundário. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um cotransportador que é dito cotransportador isoelétrico, que é o cotransportador de potássio, cloreto e sódio, e por ele transportar duas moléculas catiônicas e duas moléculas aniônicas e duas catiônicas, ele acaba levando esse nome de cotransportador isoelétrico, ele acaba colocando para dentro da região da luz luminal, né, da região luminal, esses elementos. Então, esses elementos acabam entrando na membrana luminal, e quando ele entra na membrana luminal, eles acabam passando para o líquido intersticial e sendo reabsorvido através da bomba de sódio potássio ATPase, por um transporte ativo, onde ele pega sódio, joga para fora, e pega potássio, coloca para dentro, né? Pela sua estequiometria, acaba mantendo também a polaridade da membrana. O cloreto, ele sai por canais de cloreto específicos que vão estar aderidos aqui à membrana, e o potássio, ele pode ser reabsorvido, ele pode ser secretado através também de canais específicos e próprios para ele. Quando eu tenho, né, esse potássio aqui, eu também posso ter o potássio entrando na célula. A entrada do potássio dentro da célula, ela acaba gerando acaba devolvendo, na verdade, uma carga positiva, tá? E com isso, ela acaba gerando uma diferença de potencial na região do lúmen, que é essa região aqui, onde você acaba vendo um potencial de mais 8 milivolts, quando comparado com a região do interstício, que é de aproximadamente menos 70. Esse retorno do potássio para essa região, ela acaba gerando essa diferença de 8 milivolts, e essa diferença faz com que agora ocorra a reabsorção de outros íons catiônicos, como, por exemplo, o sódio, o magnésio e o cálcio. Não esquecendo aqui, né, nessa região, que a gente tem também a reabsorção do sódio no momento em que você tem a excreção, a secreção, na verdade, do potássio na região do lúmen tubular. Então, ele acaba sendo liberado na urina, tá? Então, esse processo aqui, né, é um processo importante para que a gente tenha também a manutenção do equilíbrio osmótico na célula. Por isso, a gente acaba tendo os bloqueadores ou inibidores de alça, né, que são chamados fármacos inibidores de alça, que são os diuréticos de alça, tá? Esses diuréticos de alça acabam bloqueando ou inativando a ação desse cotransportador, tá? Quando eles bloqueiam, quando eles inativam esse cotransportador, você acaba tendo um aumento do volume urinário. E por que essa inibição desse transportador aumenta o volume urinário? Qual seria a importância desse transportador a nível de inibir, a nível de aumentar esse volume urinário? Esse transportador, gente, ele lança na medula renal sódio e cloreto, como vocês estão vendo aqui, ó, tá? Então, se ele lança sódio e cloreto na medula renal, o que é que você tem aí? Você está contribuindo com a hiperosmolaridade da medula. Agora, se esse transportador ele é bloqueado, se ele é inativado, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma medula menos hiperosmótica. Se ela está menos hiperosmótica, eu tenho um gradiente reduzido para a reabsorção na alça de N, tá? E por consequência disso, o solvente ele não será reabsorvido, e sim excretado na urina, aumentando com isso o meu volume urinário, promovendo com isso também a minha diurese. Então, a importância desses diuréticos de alça é exatamente isso, proporcionar a diurese através do bloqueio do cotransportador de potássio, de cloreto e de sódio. E a reabsorção do túbulo distal inicial é feita
por transporte ativo e por transporte passivo. A gente tem a reabsorção de sódio, de cloreto, de cálcio, de magnésio. Diferentes tipos de transporte, como eu acabei de falar para vocês, vão acontecer, não somente por transporte passivo, mas também por transporte ativo, tá? E esses transportes, tanto ativo como transporte ativo, vão ter transportadores que vão passar esses elementos, né, da região da luz do túbulo para a região do interstício, onde elas irão, com isso, cair na corrente sanguínea. Vai existir no túbulo distal alguns inibidores, né, fármacos que são chamados de fármacos diuréticos, né, como por exemplo os tiazídicos, que são fármacos de segunda classe, mais potente como diurético, que acaba inibindo a ação desses transportadores de sódio, e com isso você acaba tendo uma ação diurética maior, tá? Além do túbulo distal final, a gente tem também a ação do túbulo distal final e do ducto coletor. No túbulo distal final e no ducto coletor, ambos vão ser constituídos por células que são chamadas de células principais e células intercaladas. Nas células principais, a gente vai ter a reabsorção de sódio, de cloreto e a secreção de potássio, né? E quando na presença do hormônio ADH, a gente também vai poder ter a reabsorção de água. Entretanto, nas células intercaladas, a gente vai ter a secreção de íons H+, e a reabsorção de ácidos, do ácido carbônico, né? Que vai constituir o bicarbonato futuramente através da ação da enzima anidrase carbônica. Vale ressaltar que a gente vai ter aqui, a gente vai ter a passagem do sódio, né? Saída do sódio, entrada de potássio, né? E a gente vai ter aqui por transporte ativo primário, e a gente vai ter antagonistas de aldosterona. E o que seria a aldosterona, né? A aldosterona, ela é um hormônio, e esse hormônio ele vai ter função de reabsorver o sódio e excretar o potássio, tá? Então, o que a aldosterona, na verdade, ela faz? Ela acaba atravessando a membrana plasmática das células do túbulo distal final e do ducto coletor, e quando ela atravessa essa região, ela acaba se associando a receptores de mineralocorticoides. E quando ela se associa a esses receptores, ela acaba sendo responsável pela regulação e expressão gênica, e com isso ela acaba aumentando a síntese de canais de sódio. Se ela aumenta a síntese de canal de sódio, obviamente você vai ter mais canal, você aumenta a permeabilidade para com esse íon passar para dentro da célula, né? Então você tem um aumento, quando você tem aldosterona se associando a esses receptores, você tem aumento de síntese de canal de sódio, né? Serão inseridos também na região da membrana luminal um aumento também de síntese de mitocôndria, tudo promovido por esse hormônio aldosterona, tá? E aí, consequentemente, se você tem aí produção de mitocôndrias, você vai ter um aumento da produção também das bombas de sódio e potássio ATPase, que é como vocês estão vendo aqui. Você começa a absorver sódio por bomba de sódio e potássio ATPase e por meio de canais, tá? Então, a aldosterona, ela tem essa função, né? Ela vai reabsorver sódio, né? E aí a célula acaba sofrendo uma regulação desse soluto através da aldosterona. Então, quando você tem elementos, fármacos antagonistas, né? E esses fármacos antagonistas da ação da aldosterona, como por exemplo a espirolactona, ela acaba sendo um fármaco que vai inibir a ação da aldosterona. A espirolactona, por exemplo, ela é uma poupadora de potássio, tá? Então, se a espirolactona, ela antagoniza o efeito da aldosterona, eu não consigo ter uma reabsorção de sódio e eu também não vou conseguir ter uma secreção de potássio, certo? O canal de sódio que está localizado aqui na célula principal do túbulo distal final e do túbulo coletor, eles vão poder ser bloqueados também pela ação de fármacos, tá vendo? Que são fármacos bloqueadores dos canais de sódio, como vocês podem ver aqui, ó. Eles acabam bloqueando. Esses fármacos, eles são conhecidos como amiloída
ou então triatereno, que são substâncias que vão ter também efeitos diuréticos sobre essas regiões do túbulo distal final e do ducto coletor. Essa imagem aqui ela vem nos mostrando que a gente tem uma concentração de um determinado soluto e que à medida que esse soluto ele vai passando pelos diferentes compartimentos dos túbulos proximal, alça de N, distal e túbulo coletor, você pode ter um aumento ou uma diminuição na reabsorção, tá? Então, você tem aqui a concentração desse soluto no líquido tubular e no plasma, e em diferentes compartimentos você consegue ver que você acaba tendo uma diminuição da reabsorção, um aumento dessa reabsorção, a depender do compartimento no qual aquele soluto esteja passando naquele momento. Vale ressaltar que a gente vai ter como um parâmetro 1, que 1 vai indicar quais as concentrações dessa substância no líquido tubular, e a concentração no líquido tubular sendo a mesma que no líquido plasmático, essa relação é igual a 1. Vale confirmar também, como eu mostrei naquele slide anterior, que para valores abaixo de 1, eu tenho uma maior avidez de absorção, enquanto valores maiores que 1, eu tenho uma diminuição dessa avidez, né, dessa reabsorção de água. Então, por aí você já consegue perceber que o que vai determinar se um soluto ele será concentrado no líquido tubular é exatamente o grau de relativa absorção desse soluto versus a reabsorção de água. Então, se o percentual maior de água for reabsorvido, a substância ela vai ficar mais concentrada. Se o percentual maior de soluto for reabsorvido, a substância, então, ela vai ficar muito mais diluída, tá? Observe que a concentração de glicose, proteínas e aminoácidos são totalmente reabsorvidos no túbulo proximal. A concentração de potássio e de sódio se mantém a mesma no túbulo proximal, que é um ambiente isoosmótico. Você tem um aumento da concentração desses solutos no tubo, na região da alça de N ascendente, e na alça de N descendente, você já tem uma diminuição da reabsorção desses mesmos nutrientes. Observe que quando você chega no túbulo coletor, o parâmetro, o percentual de sódio, ele é equivalente ao percentual encontrado ali na alça de N, que é de 1. Você vai ter algumas substâncias que você vai ter um aumento da reabsorção em algumas regiões, como por exemplo a creatinina. A creatinina tem um aumento na reabsorção na alça de N, tá? O hormônio, o parato-hormônio também, ele vai ter um aumento considerável. Então, né, as forças hidrostáticas e as forças coloidosmóticas, que são conhecidas como aquelas forças de Starling, e que nós trabalhamos durante o processo de filtração dos capilares glomerulares, elas também vão controlar os mecanismos de reabsorção ao longo dos capilares peritubulares, da mesma forma que essas forças físicas elas controlavam o processo de filtração. Então, quando você tem, por exemplo, alterações no processo de reabsorção capilar peritubular, você, por sua vez, acaba influenciando as pressões hidrostáticas e coloidosmóticas na região do interstício renal, tá? E, em última análise, obviamente, você acaba influenciando na reabsorção da água em solutos que vão ser reabsorvidos à luz dos túbulos renais. Então, à medida que eu tenho o filtrado glomerular e esse filtrado glomerular ele acaba passando para os túbulos renais, eu já sei que eu vou ter uma reabsorção de 99% de água, né? E que a maioria dos solutos também serão reabsorvidos. Eu vou ter líquidos, eu vou ter eletrólitos sendo reabsorvidos no túbulo para a região do interstício e da região do interstício para a região dos capilares. Então, toda vez que eu tiver essa mecânica, essa hemodinâmica, obviamente eu vou ter fluxo, eu vou ter forças, tanto as forças hidrostáticas como as forças coloidosmóticas, que vão atuar no sentido de gerar diferentes tipos de transporte passivo, transporte ativo primário, secundário, que vão proporcionar a passagem dessas substâncias de uma região para outra até que ela consiga cair nos capilares peritubulares e retornarem à corrente sanguínea. A gente já sabe também que existe uma reabsorção dos capilares peritubulares, que essa reabsorção é de cerca de 124 ml por minuto.
A gente sabe que vai existir a reabsorção nos capilares e que essa reabsorção nos capilares ela também vai poder ser calculada a partir das forças de Starling. Então a gente já sabe que a gente tem um coeficiente de filtração e que esse coeficiente de filtração ele é o produto das forças efetivas de reabsorção. Então a gente não precisa mais discutir o que era a força efetiva de reabsorção, que é a força de filtração, né, de filtração as forças hidrostáticas, na verdade, em comparação com a força coloidosmótica, e a gente viu que quando a gente tem essas forças, tanto a força hidrostática que vai estar presente nos capilares, que vai ser a pressão hidrostática dos capilares que vão se opor à reabsorção, a gente vai ter a pressão hidrostática do interstício, que são forças que vão favorecer a reabsorção, tudo igual ao que aconteceu no processo de filtração glomerular. A gente vai ter as forças de pressão coloidosmótica das proteínas plasmáticas nos capilares peritubulares, que aí são forças que acabam favorecendo a reabsorção, né? E a gente vai ter a pressão coloidosmótica das proteínas na região do interstício, que vai se opor à reabsorção de substância. Essa figura ela mostra exatamente isso, igualzinho àquela que a gente mostrou na figura da ultrafiltração, né? Só que aqui no caso é a figura para nos mostrar a reabsorção que vai ocorrer no interstício quando você tem, por exemplo, as forças de Starling atuando aqui para a passagem de substâncias de uma região para outra. Se você observar nessa figura, você vai ter as forças de Starling aqui, tanto na luz do interstício, do líquido intersticial, quanto no capilar peritubular. Observe que você tem aqui na luz do lumen tubular a passagem de água por osmose, tá? E a água ela vai entrar nesse capilar também por osmose, certo? Além de água, você tem a entrada de soluto. O soluto entra, né, no caso o sódio, e sai por bomba de sódio de potássio TPase e cai aqui para poder passar para a região pericapilar. Ela vai entrar ou por transporte passivo ou por transporte ativo. O que é que vai acontecer aqui? Eu tenho uma diferença, um gradiente de diferença de concentração provocado por essas forças de Starling. Então, eu tenho a pressão hidrostática na região peritubular e eu tenho a pressão hidrostática na região intersticial. Veja que na região peritubular ela é maior, então ela está se opondo à força de ultrafiltração. Quando você parte para a força, né, a pressão coloidosmótica ou a pressão mucótica, observe que a pressão mucótica ela vai ser maior do que no líquido peritubular do que no líquido intersticial. Isso acaba favorecendo o processo de reabsorção. Então, a partir disso, as substâncias elas podem ser reabsorvidas ou elas vão poder ser excretadas a partir das forças que regem o processo de reabsorção e excreção à luz dos túbulos renais. Em última instância, a gente vai avaliar as alterações dessas forças hidrostáticas e dessas forças coloidosmáticas sobre o processo de reabsorção. Então, toda vez que você tiver um aumento ou uma diminuição das forças que vão reger o líquido intersticial, isso vai refletir diretamente na capacidade de reabsorção à luz do líquido peritubular. Então, toda vez que, por exemplo, que você tem uma elevada pressão hidrostática no líquido intersticial, essa elevada pressão hidrostática no líquido intersticial renal, ela vai acabar reduzindo a pressão coloidosmótica nessa região, por causa da diluição das proteínas no interstício renal. Essa alteração, por conseguinte, ela acaba diminuindo a reabsorção efetiva nos túbulos renais do interstício, tá? Especialmente nos túbulos proximais. Esse mecanismo, né, pelos quais a gente vai ter alterações hidrostáticas e coloidosmóticas no líquido intersticial, ela vai acabar influenciando diretamente a reabsorção tubular, né? E se você compromete a reabsorção tubular, você não consegue reabsorver solutos e água na mesma proporção. Então, essa é uma característica importante que acaba ficando comprometida quando você tem aí uma alteração das forças. Se você tem entrada de soluto, né? E esses solutos, eles vão entrar por canais intercelulares na região do interstício renal,
Essa entrada ela vai se fazer por duas formas, ou por transporte ativo ou por difusão passiva. Então, a água ela vai ser retirada da luz do túbulo do interstício por um processo de difusão passiva que nós conhecemos como osmose. Tá? Então, se você tem água, se você tem soluto nos espaços intersticiais, o que é que vai acontecer? Ela vai poder ser arrastada, tá? Para a região dos capilares peritubulares, né? E elas vão ser arrastadas quando elas se difundirem na luz tubular através de junções epiteliais. Então, quando você tem essas junções epiteliais, juntamente com as junções que são junções oclusivas, que são aquelas junções que vão estar entre as células epiteliais do túbulo proximal, você vai ter aí essa água sendo passiva de passar de uma região para outra por vazamento, tá? E esse vazamento nessa região vai poder gerar quantidades consideráveis, por exemplo, de sódio. Afinal de contas, a gente sabe que toda vez que a gente tem passagem de sódio e de água, quando a gente tem passagem de sódio, a gente tem passagem de água também e vice-versa, certo? Eles acabam se difundindo também em direção a essas junções e eles acabam sendo reabsorvidos para a região peritubular e caindo na circulação sanguínea. Então, com a intensidade, né, da reabsorção normal nos capilares peritubulares, você vai ter um movimento efetivo de água, você vai ter um movimento efetivo de soluto, e esse movimento que vai ocorrer nos capilares peritubulares vai ocorrer com pouco retrovazamento, tá? Para o lúmen do túbulo. Entretanto, quando você tem uma redução da reabsorção do capilar peritubular, você acaba tendo um aumento da pressão introstática no líquido intersticial, e esse aumento ele tendencia a você ter grandes quantidades de solutos de água, só que agora elas vão vazar de volta para a luz do lúmen, e com isso ela acaba reduzindo a reabsorção efetiva, tá? Ela reduz essa reabsorção. O oposto, gente, também vai ser verdadeiro. Então, quando você tem, por exemplo, um aumento da reabsorção na região do capilar peritubular, tá? Você vai ter, vai acabar aumentando, né, a reabsorção, e esse aumento dessa reabsorção vai se dar a nível dos capilares peritubulares. E esse aumento dessa reabsorção dos capilares peritubulares vão tender a reduzir a pressão hidrostática no líquido intersticial e a elevar a pressão coloidosmótica no líquido intersticial. Então, você vai ter aí duas forças, né? As forças que vão favorecer o movimento do líquido intersticial e as forças que vão favorecer o movimento dos solutos para fora da luz do tubular. E com isso você vai ter o retorno de água e de soluto, só que com uma menor quantidade agora, um pouco mais reduzido. Mas também você vai ter, né, em contrapartida, uma reabsorção tubular efetiva aumentada. Então, as forças físicas do líquido capilar e peritubular intersticial, elas acabam influenciando diretamente no processo de reabsorção. Então, quando você tem uma alteração dessas forças, tanto as hidrostáticas como as coloidosmóticas, você acaba tendo uma maior captação de água de soluto a nível dos capilares peritubulares, e este aumento ele vai estar intimamente acoplado à reabsorção efetiva de água e de soluto também na região do lúmen tubular para a região do interstício. Então é isso, meninos. Não esqueçam que essas foram as referências. Não esqueçam que vocês vão produzir um vídeo, um pequeno vídeo de 5 minutos, de acordo com cada um daqueles vídeos, né, que foram colocados lá no sistema AVA. Peço desculpas a vocês pela demora. Como vocês sabem, eu estou passando por um problema aí muito grave aí com meus familiares. Isso acabou atrasando a produção do vídeo. Mas eu vou prorrogar um pouquinho mais também a data de apresentação dos vídeos, de apresentação não, de liberação dos vídeos, para que vocês possam fazer com calma o material. Um grande abraço para vocês e até a próxima.